Olá, muito boa tarde. A Associação Filhos do Pai Eterno é alvo de operação do Ministério Público. 16 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Civil e também a Polícia Militar. A equipe esteve na casa de luxo em Trindade, que seria do Padre Robson. A operação investiga desvios de recurso na associação e crimes de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos públicos e sonegação fiscal. E você vai ver também, o governo do estado suspende o contrato com a organização social responsável por 2 hospitais de campanha em Goiás. Um deles é de Águas Lindas. A OS foi alvo de uma investigação de desvio de dinheiro em junho, no Rio de Janeiro. Danilo Moreira. A OS é suspeita de desviar 9 milhões de reais, além de ter forjado laudos técnicos. Por isso, o governador Ronaldo Caiado decidiu suspender os contratos entre a Secretaria Estadual de Saúde e a organização social. Daqui a pouco, essa história completa aqui no J1. Obrigado, Danilo. E a polícia procura pelos suspeitos de terem atirado contra 2 homens em Caldas Novas, no sul do estado. Um deles acabou morrendo, Emerson Ferreira. Os suspeitos chegaram armados em uma moto, pularam um muro e começaram a fazer os disparos. Um homem morreu e outro ficou baleado. Cobertura completa daqui a pouco, Emerson. E está foragido o jovem suspeito de matar o chefe a facadas em Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado. Muriele Silva chegando com as informações. O delegado responsável pelo caso disse que já tem pistas de onde possa estar esse jovem de 19 anos suspeito de ter matado o chefe a facadas. Detalhes também com a Muriele Silva, daqui a pouco com a cobertura completa. A mudança de temperatura já começa a ser sentida com mais intensidade no sudoeste do estado e a previsão é que o frio fique mais forte no fim de semana. E sexta-feira é dia das dicas para o fim de semana e diversão garantida com segurança e saúde no Programão. Sexta-feira é dia de Programão aqui no seu Jornal Anhanguera e eu te mostro que tem drive-in, tem também live solidária em várias partes do estado e para melhorar ainda o Encontro de Culturas, a 20ª edição desse encontro que acontece todos os anos na Chapada dos Veadeiros e agora você vai poder conferir também essa programação aí da sua casa. Agora eu te conto tudo. 21 de agosto, bem-vindo, J1 está no ar. Boa tarde para você, 12:04. A Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, é alvo de uma grande operação do Ministério Público de Goiás e também das polícias civil e militar. A suspeita é de desvio de milhões de reais da associação. Essa operação começou logo cedo. Os crimes apurados até o momento são os de organização criminosa, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sonegação fiscal. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na sede da AFIP, em Goiânia e Trindade, inclusive a casa do Padre Robson de Oliveira, o presidente da associação. Ainda hoje, a gente traz todas as informações sobre essa operação aqui no Jornal Anhanguera. O advogado que representa o corpo jurídico da FIP e da igreja em Trindade disse que não foi pego de surpresa, que eles já tinham colocado à disposição do Ministério Público, se colocado à disposição do Ministério Público e que o Padre Robson acompanhou todo de hoje. Nós entramos em contato com a assessoria da AFIP, que ficou de mandar uma nota para a nossa produção. A gente ainda está esperando essa resposta. A Arquidiocese disse em nota que está atenta ao trabalho do Ministério Público, espera que tudo seja apurado o mais breve possível e se coloca também à disposição para colaborar com a Justiça. Mudando de assunto, a polícia procura pelos suspeitos de terem atirado contra 2 homens em Caldas Novas, no sul do estado. Um deles acabou morto. Quem vai explicar para a gente o que aconteceu é o Emerson Ferreira, que tem as informações ao vivo. Oi, Emerson, boa tarde para você. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todos. Esses 2 homens utilizaram uma moto para cometer esse crime. 2 homens acabaram sendo atingidos por disparos de arma de fogo lá em Caldas Novas. Segundo a polícia, tudo começou quando 2 suspeitos armados chegaram em uma moto, pularam um muro dessa casa e já começaram a atirar. Eles atingiram 2 homens que estavam dentro dessa casa.
Um de 21 anos acabou morrendo no local. O outro homem de 23 anos foi baleado na perna. Esse foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA da cidade e passa bem. Logo em seguida, a dupla que estava na moto fugiu e até agora não foi localizada. Segundo a polícia, tanto o homem que morreu quanto ao que foi baleado já tinha passagens por tráfico de drogas. A polícia agora tenta localizar esses dois suspeitos que chegaram, e fizeram comentários. Até o momento, a autoria do crime e também a motivação é desconhecida e qualquer informação pode ser passada para a Polícia Civil pelo 197. E a gente continua acompanhando aqui, Luciano, e qualquer atualização eu volto a te chamar. Infelizmente, uma sexta-feira aí de notícias sobre violência, Emerson. Obrigado, daqui a pouco a gente volta a se falar. Está foragido o jovem suspeito de matar o chefe a facadas em Santa Helena de Goiás, também no sudoeste. O crime aconteceu numa obra de um hospital. Vou chamar a Murielle Silva, que tem as informações de Rio Verde sobre esse caso. Murielle, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem em todo o estado. O delegado responsável por esse caso disse que aconteceu um desentendimento entre o chefe de uma empreiteira e um funcionário. Eles estavam trabalhando na reforma do Hospital Municipal de Santa Helena e aí, durante essa discussão, o jovem de 19 anos usou uma faca para ferir o chefe dele. Ele chegou a ser ferido, levado para o hospital, ele levou 3 facadas, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Aloísio Rodrigues Silva Júnior tinha 34 anos. O jovem, que é suspeito de cometer o crime, de 19 anos, já tinha passagem por tentativa de homicídio. Ele ainda não foi preso e o delegado que acompanha essa investigação mandou um vídeo para a gente para falar sobre o trabalho. Ele vai aparecer sem máscara porque estava sozinho na sala. Vamos acompanhar. Várias testemunhas do local, já instaurou inquérito policial e nesse momento encontra-se instruindo o inquérito policial e a procura desse suspeito também. Há informações já sigilosas do paradeiro dele e obviamente a Polícia Civil irá tomar todas as providências que vierem a ser necessárias. Bom, a Polícia Militar disse que quando esteve lá na obra, outros trabalhadores contaram que o suspeito estava num carro vermelho e que ele teve a ajuda de outra pessoa, mas não souberam dizer que pessoa seria essa. As investigações devem apurar essa informação. A Prefeitura de Santa Helena disse que esse rapaz de 19 anos, ele prestava serviço para a empresa responsável pela obra. A Prefeitura disse também que prestou todo o apoio necessário à vítima no hospital. Luciano. Obrigado, Murielle, pelas informações, falando ao vivo aí de Rio Verde sobre essas notícias do sudoeste do estado. E o motorista ficou ferido num acidente ontem à noite na GO 330, do Rio, no sudeste de Goiás. Ele dirigia esse caminhão aí, olha como é que ficou o veículo. O veículo estava sem freio, na verdade o caminhão, e o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou no acostamento. Ele teve ferimentos no rosto e foi levado para o hospital de Pires do Rio. E durante 7 dias, a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Anápolis fez uma operação para verificar de perto denúncias de crimes contra idosos na cidade. E olha, o resultado desse trabalho foi bastante preocupante. Marina Demore tem o balanço aí dessa operação. O que a polícia contou, hein, Marina? Boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. O resultado dessa operação foi de fato surpreendente, chama bastante atenção, porque segundo a Delegacia do Idoso aqui de Anápolis, o número de casos, de denúncias que são feitas à delegacia durante esse período de pandemia aumentou bastante. 95 idosos visitados em uma semana. 8 deles precisaram ser levados para hospitais e também para abrigos aqui da cidade por conta dos maus tratos que sofriam. 4 pessoas que são supostos agressores, usuários de droga, foram internados em clínicas de recuperação a pedido desses idosos. 35 inquéritos foram instaurados para investigar essas agressões e um homem acabou sendo preso em flagrante porque espancou o próprio pai no dia em que a polícia
fez essa visita, né? E no dia em que os policiais estiveram na casa em que eles moravam. Esse homem acabou sendo preso, vai responder por lesão corporal, injúria, ameaça e invasão de domicílio. Não é a primeira vez que ele agride o pai. Esse idoso que foi espancado teve ferimentos na cabeça e precisou ser levado para um hospital. Foi feito também um pedido de medida protetiva para evitar, né, a aproximação desse filho com o pai, um idoso de 65 anos. A delegacia do idoso aqui de Anápolis faz um alerta e pede para que os casos sejam denunciados, porque todos eles serão apurados. O telefone para denúncia, Luciano, em todo o estado, é o telefone da Polícia Civil, o 197. A orientação é para que as pessoas não deixem de fazer essas denúncias. São casos de agressão, né, contra essas pessoas, idosos, muitas vezes que não tem como se defender, viu? São casos de crueldade, né, Marina? Não só de agressão, mas uma crueldade extrema. A pessoa que deveria estar cuidando, zelando, cuidando não só fisicamente, mas emocionalmente, né, nessa fase da vida, aí tendo que enfrentar tudo isso, principalmente aí de parentes mais próximos. Vamos acompanhando, Marina, obrigado. E o governo de Goiás suspendeu o contrato com o Instituto Lagos Rio, que é a organização social responsável pelo hospital de campanha, por exemplo, de Águas Lindas, no entorno de Brasília, além de outros hospitais aqui em Goiás. O Danilo Moreira está ao vivo em Lusiânia e traz as informações para a gente. Essa é aquela mesma organização que foi alvo de uma investigação no Rio de Janeiro em junho, se eu não me engano, né, Danilo? Exatamente, Luciano. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que acompanha o J1. Mais um escândalo envolvendo essa organização social, né? Instituto dos Lagos Rio. O que acontece? O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando essa OS por conta de algumas irregularidades. E o que isso interfere aqui em Goiás? É que essa organização social administra aí algumas unidades de saúde aqui no estado, como, por exemplo, você bem disse, o Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás e também o Hospital de São Monte. Inclusive, já tinha sido chamada para a gestão também das policlínicas de Goianésia e também de Quirinópolis. Diante disso tudo, o governador Ronaldo Caiado decidiu nesta quinta-feira suspender todos os contratos entre a Secretaria Estadual de Saúde e a organização social. Além disso, determinou ainda que um cronograma seja montado para que ninguém fique desassistido desse atendimento médico hospitalar nessas regiões onde a OS está saindo agora com o contrato suspenso. Há pouco, essa foi uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio, que investiga essa OS aí, que administra mais de 15 unidades de saúde pelo país, Luciano. A suspeita é que a organização tenha desviado pelo menos 9 milhões de reais, além de ter forjado laudos técnicos. Durante essa operação do MP, 4 pessoas foram presas, 3 ainda estão sendo procuradas. Nós entramos em contato com a OS e, em nota, ela disse que foi notificada ontem desse caso e que está montando uma para que tudo possa ser esclarecido. Portanto, contratos suspensos aqui em Goiás, Luciano. Obrigado, Danilo. Vamos ver como é que fica essa transição agora, né, para outra administração e quem é que vai assumir, senão o próprio governo do estado. Obrigado, viu? A Associação Filhos do Pai Eterno é alvo de uma grande operação do Ministério Público de Goiás e das Polícias Civil e Militar, suspeita de desvio de bilhões de reais da AFIP. Mais de 100 pessoas participam dessa operação, entre promotores e policiais que cumprem mandados de busca e apreensão em Goiânia e também em Trindade. Renata Costa está na porta do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O que foi o motivo, hein? O que levou a essa operação do Ministério Público? Renata, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde para todo mundo do interior do estado. Veja bem, nós estamos aqui na porta do GAECO desde cedinho, muito movimento de carros aqui, com o apoio do BOP, do Batalhão de Operações. E esses mandados, mais de 10 mandados aí acontecendo em 3 estados diferentes e reunindo 100 pessoas nessa operação que aponta aí a AFIP, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, como uma suspeita de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro que beneficiava políticos e empresários e também estaria desviando o dinheiro que deveria ser usado aí para a construção do novo santuário, Luciano. E como você me perguntou, toda essa investigação, ela começou
Segundo o GAECO, a partir de 2018, quando o padre Robson de Oliveira, que é fundador e também presidente da FIP, procurou a polícia para dizer que estava sendo vítima de uma extorsão. Pessoas estariam querendo divulgar vídeos de conteúdo pessoal do padre, que seriam vídeos inclusive adulterados, mediante a chantagem de receber dinheiro. E o padre, na época, procurou a polícia justamente porque, inclusive, teria repassado aí cerca de R$2 milhões a esses criminosos. A polícia apurou toda a circunstância. Também, né, esse dinheiro acabou voltando para a associação e por conta desse grande volume, R$2 milhões, isso despertou a suspeição do grupo de operações especiais que combate aí o crime organizado e eles começaram essa investigação, Luciano. Pediram a quebra de sigilo bancário e fiscal não só das empresas ligadas à FIP, como também das pessoas do círculo de convivência do padre Robson. E aí chegaram a dessa investigação, que durante o período aí de praticamente 10 anos foram movimentados cerca de R$2 bilhões, dinheiro desviado aí das contas da associação. A gente continua por aqui, Luciano, apurando, aguardando tudo. O Ministério Público vai nos receber aí por volta de 2 horas para passar detalhes dessa operação e com certeza a gente traz mais informações para você aí ao longo do jornal. Com certeza, Renata, muito obrigado aí pelas informações e como você disse, ao longo aqui do telejornal do J1 a gente volta com outras informações. Renata, bom trabalho, viu? Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante em Novo Gama. Segundo a polícia, homens que estavam fugindo de uma abordagem policial perderam o controle da direção e acabaram batendo num carro parado. Veja a força com que esse carro vermelho bate nessa caminhonete que estava parada. Segundo a polícia, os suspeitos estavam nesse veículo que provocou a batida. De outro ângulo, dá para ver o carro rodando na pista e quase atingindo o motociclista que estava passando pela GO 520. De acordo com a Polícia Civil, 2 homens estavam fugindo de uma abordagem da PM. Ao ser dada a ordem de parada, o condutor desse veículo empreendeu fuga, causando um acidente grave, com muito dano material, mas que felizmente não feriu ninguém. Várias pessoas saem de dentro de uma loja de materiais de construção, assustadas com a batida. Esta mulher chega a desmaiar na calçada. Este é o carro que foi usado pelos suspeitos durante a perseguição. Ele ficou completamente destruído. Segundo a Polícia Civil, o veículo estava com a placa clonada e teria sido roubado em junho deste ano, em Valparaíso de Goiás. No momento da perseguição, houve troca de tiros. Um dos suspeitos chegou a ser socorrido até a UPA, mas não resistiu e morreu. O segundo conseguiu fugir e está sendo procurado. No carro foram encontradas uma arma e munições. Eles teriam cometido vários crimes na região do entorno. Ele já tinha diversas passagens pela polícia por diversos crimes, como porte de arma, roubo, tentativa de um indivíduo conhecido no meio policial. Meu Deus, e quase que acaba aí afetando outras pessoas, né? Nesse acidente, você viu 2 motos passando muito perto ali, por pouco, as 2 motos não são atingidas. O segundo suspeito ainda não foi identificado. A Polícia Militar de Jataí encontrou um corpo carbonizado, foi na zona rural da região. A denúncia foi feita por um agricultor que viu o corpo na beira de uma estrada de terra e cerca de 10 quilômetros ali de Jataí. Segundo o IML, o corpo é de um homem de 32 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição. Ele estava com as mãos amarradas e com sinais de facadas na boca e no peito. A vítima foi identificada pela família e a Polícia Civil agora investiga o caso como assassinato. Câmeras de segurança registraram um momento em que um homem furtou um restaurante em Jataí. Dá uma olhada nessas imagens. O crime durou cerca de 30 minutos. Só foi interrompido porque o alarme disparou. No vídeo dá para ver que esse homem, com muita tranquilidade, acende a luz, procura por objetos de valor, pega até uma televisão. Depois tenta abrir as gavetas e em seguida vai para outra parte ali do restaurante. Os donos desse restaurante disseram que o criminoso levou 3 televisores, o dinheiro que estava no caixa, o que totaliza aí um prejuízo de R$7 mil. Até o momento, esse homem que aparece no vídeo não foi identificado. Por isso a importância aí da identificação e da divulgação para que você, se você souber quem é esse homem, possa ligar na polícia para ajudar na investigação. Falando de queimada agora aqui no estado, porque elas não param, estão avançando bastante. O incêndio que entrou por essa madrugada levou medo, preocupação aos moradores de Maurilândia, no sudoeste. A gente vai falar ao vivo
com a Ana Paula Moreira, que acompanha essa situação, porque, inclusive, algumas pessoas, Ana Paula, precisaram de ajuda para sair, né, para fugir desse fogo. Boa tarde. Precisaram sim, viu, Luciano? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma família na zona rural ficou praticamente ilhada pelo ocorrido pela polícia militar, já que lá no local não tem corpo de bombeiros. Esse incêndio começou ontem no início da tarde, foi um incêndio de grandes proporções que assustou aí então os moradores lá da região. Essa casa que ficou ilhada fica bem próximo do canavial onde começou esse incêndio. Hoje pela manhã, eu e meu colega Wesley Carvalho, nós estivemos na cidade, preparamos um material então para mostrar como foi que aconteceu tudo por lá. Vamos acompanhar na reportagem. Nesta manhã dava para ver o tamanho da área queimada. Pequenos focos de incêndio ainda resistiam. A ração dos animais que estavam perto do curral nessa propriedade foi perdida. Aproveita alguma coisa, mas a situação aqui ficou crítica, porque tipo aqui mais de R$6.500 de ração aqui de silagem, e aí o prejuízo é enorme. O incêndio que começou ontem à tarde levou pânico aos moradores de Maurilândia. De longe, dava para ver as chamas que queimaram parte da zona rural. Uma família precisou ser socorrida e conseguiu sair do meio do fogo com a ajuda da polícia militar. Muito fogo, mas depois foi muita fumaça. Você não viu um palmo, não tinha outro lugar para sair. Eu só peguei meu filho e meu neto e desci lá para baixo. No início não tinha fumaça, mesmo só as labaredas mesmo, muito fogo, mas depois foi muita fumaça, sufocar. O canavial onde o incêndio começou fica a poucos metros da casa onde a família ficou ilhada. Eles contam que ventava muito no momento, o que pode ter ajudado a propagar as chamas. Os moradores da região acreditam que o incêndio foi criminoso. Todo ano acontece, só que o que atingiu a gente aqui foi o primeiro ano, mas aí do outro lado aí, vizinho ali, todo ano queima aí, é provocado criminalmente. Uma usina da região ajudou a conter o incêndio com um caminhão-pipa. O trabalho ainda continuou hoje pela manhã. Os moradores ficaram realmente muito assustados aí nessa ocorrência desse incêndio lá em Maurilândia. E olha, aqui comigo eu tenho os policiais militares que ajudaram essa família então, que salvaram essa família, esses anjos, né, que ajudaram então a socorrer essa família que ficou ilhada lá em Maurilândia. Vamos começar agora com o soldado Jazier. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera. Conta pra gente como é que vocês receberam esse chamado e o que vocês encontraram assim que vocês chegaram no local. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Bom, essa ocorrência se deu ontem por volta das 6 horas da tarde, onde uma senhora fez contato via funcional, que segundo ela, alguém tinha praticado um incêndio que provavelmente seria criminoso. E esse fogo estava se alastrando em direção a uma sede de uma fazenda. Então, de pronto, a equipe deslocou nessa estrada via sinal, que faz acesso a Santa Helena, em Maurilândia. No local, a gente deparamos com comunidades populares tentando fazer esse socorro. Porém, eles tentaram ser êxito, devido à estrada que dá acesso à fazenda, está com chamas nos dois lados da pista. Então, os populares ali estavam com alicate, eles ajudaram a gente a cortar uma cerca de arame. Então, a equipe fez o adentramento pelo pasto, o fogo ao lado, e a equipe fez o adentramento com a viatura, passando pelo pasto. Quando a equipe o fogo já tinha tomado de conta, então a equipe teve que continuar esse resgate a pé. A gente deixamos a viatura e conseguimos chegar até a residência. Lá encontramos todos lá, que eram 2 mulheres e 2 crianças. Estavam desesperadas já com falta de ar, então fizemos o resgate deles, colocamos eles na viatura e retornamos. Tava muito difícil na hora do retorno devido ao fogo ter aumentado mais, mas graças a Deus deu tudo certo. E seguido para o Hospital Municipal de Maurilândia, onde receberam os devidos tratamentos médicos e foram deixados em casa, são e salvos. Soldado, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece aqui no Jornal Anhanguera.
Então é isso, um resgate emocionante. Vale a gente lembrar que lá em Maurilândia não tem corpo de bombeiros, eles não iam chegar a tempo, por isso foi preciso que a polícia fizesse esse resgate. A gente tem falado aqui das queimadas da região sudoeste, né, que tem sofrido, então qualquer coisa é muito perigoso, que pode causar um novo incêndio. Volto com você, Luciano. Pois é, Ana Paula, e eu fico pensando como é que uma pessoa tem a coragem, né, de provocar um incêndio desse, que além do crime contra o meio ambiente, está colocando pessoas em risco. Obrigado, Ana. Bom trabalho. E hora da vinheta. Roda aí, diretor. É você participando e nos ajudando a fazer o J1. Hoje tem bastante participação, viu? Vou destacar aqui a presença do Marcos, do José, a Inês, a Ana Laura, o Marcos Paulo lá de Anápolis, o Israel de Santo Antônio do Descoberto, Cauê Marques lá de Jataí, o Rômulo Ribeiro de Cristalina. E tem esse pôr do sol que eu quero te mostrar aí, que vem de Panamá, no sul do estado. Quem fez foi o Cleiton, ele fez essa imagem aí pra gente. Valeu, Cleiton. Muito bom mesmo, hein? Parabéns aí pela imagem, o pôr do sol nessa época do ano tá muito bonito. E olha que perfeição também essa foto do Eduardo Gonçalves. Tá uma obra de arte, né? É a beleza do rio Pirapitinga, em Caldas Novas. Conseguiu pegar aí todas as cores aí nesse pôr do sol também. E hoje é aniversário de uma telespectadora muito especial de Morrinhos, no sul do estado. Está aí a dona Isaura Teixeira Pérez, completando 100 anos. Parabéns! Ela é natural de Ponte Carmelo, em Minas Gerais, mudou-se para Morrinhos em 1952. E olha só, 28 netos, 42 bisnetos, 5 tataranetos, muita história para contar, né, dona Isaura? Parabéns, toda a nossa equipe aqui, dando aquele abraço, mandando aquele abraço para a senhora. A gente da pandemia, com toda a família reunida, a gente espera que esteja tudo bem, com muita saúde para a senhora e toda essa grande família. Deixa eu voltar a falar agora da operação do Ministério Público. A Associação Filhos do Pai Eterno está sendo alvo hoje de uma grande operação do Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil também. Essa operação que investiga o desvio de bilhões de reais da associação. O Adriano Regis passou amanhã acompanhando toda essa movimentação na porta da FIP, no setor Campinas. E esse cumprimento, né, Adriano? Boa tarde para você, dos mandados de busca e apreensão. Sei que ao todo foram 16. Oi, Luciano. Muito boa tarde para você também, boa tarde para você que nos acompanha. Nós falamos ao vivo, então, aqui da porta da sede da Associação Filhos do Pai Eterno, que fica aqui no setor aeroviário, na região de Campinas, em Goiânia, onde desde o início da manhã é muito grande a movimentação. Policiais, militares e também membros do GAECO, que é o grupo de combate ao crime organizado, o grupo de promotores que atuam no combate ao crime organizado. Eles chegaram aqui por volta das 6 da manhã e muitos permanecem, inclusive aqui dentro do prédio, que continua isolados. Quando essa operação foi deflagrada, a Operação Vendilhões do GAECO, a maioria dos trabalhadores, dos funcionários da FIP, Luciano, eles estavam chegando para trabalhar por volta das 6 da manhã e foram impedidos de entrar no prédio. Aqueles colaboradores que já estavam aqui na sede da entidade, porque eram do turno da madrugada ou porque chegaram antes dos policiais, esses também tiveram que aguardar dentro da associação, porque foram impedidos de sair, tiveram que aguardar por mais de 4 horas até serem liberados. E aí, como você colocou, Luciano, antes da gente iniciar a nossa participação, estão sendo cumpridos pelo menos 16 mandados de busca e apreensão em vários endereços aqui em Goiânia e também em Trindade. Muito provavelmente estão sendo cumpridos mandados, inclusive aqui na sede da associação da FIP, né? Associação Filhos do Pai Eterno, que foi criada em 2004 com o objetivo aí de evangelizar, né, o maior número possível de fiéis por meio dos veículos de comunicação que a FIP tem. E outra ideia seria reverter todas as doações que são feitas por milhares de associados em vários estados brasileiros para trabalhos sociais. Estão sendo investigados vários crimes nessa operação, como apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal e organização criminosa. Sabemos que mais de 20 promotores de justiça estão trabalhando nessa grande força-tarefa, além são mais de 50 servidores também do Ministério Público
do Estado, centenas de policiais militares. Então, dentro aqui, Luciano, também da FIP, o que a gente sabe até agora é que dentro da sala do presidente da Associação Filhos do Pai Eterno, o padre Robson de Oliveira, foi encontrada uma caixa e dentro dessa caixa tinha dinheiro em espécie. Não foi divulgado oficialmente ainda qual o valor dessa quantia. A partir das 2h30 da tarde de hoje está marcada uma entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa, onde as autoridades devem dar mais detalhes dessa grande operação deflagrada na manhã de hoje. Luciano, é com você. Adriano Regis, muito obrigado pela sua participação e as informações ao vivo aqui no J1. E o advogado que representa o corpo jurídico da FIP e também da Igreja em Trindade disse que não foi pego de surpresa, que eles já tinham se colocado à disposição do Ministério Público e que o padre Robson acompanhou toda essa operação de hoje. Mesmo assim, disseram que é o seguinte: nós entramos em contato com a assessoria da FIP, que ficou de mandar uma nota para a nossa produção e ainda estamos aguardando. A Arquidiocese disse em nota que está atenta a esse trabalho aí do Ministério Público e espera que tudo seja apurado o mais breve possível e que se coloca também à disposição para colaborar com a Justiça. Outras informações a qualquer momento, 12h31, rápido intervalo. A seguir, a Polícia Militar encontrou uma plantação de maconha em Morrinhos, no sul do estado. A estrutura tinha tudo: iluminação, climatização. Emerson Ferreira. Pois é, Luciano, uma estrutura preparada mesmo para o crescimento dos pés de maconha, né? Tinha até climatizador, ou seja, todas as condições favoráveis para essa planta crescer. Uma pessoa foi presa. Obrigado, Emerson. E no sábado, algumas agências da Caixa vão abrir em horário especial para o atendimento direcionado ao auxílio de emergência do governo. Danilo Moreira. Exatamente, Luciano. Agências da Caixa na capital e também no interior do estado vão funcionar neste sábado, de 8 ao meio-dia. Daqui a pouco, a lista completa dessas agências aqui no J1. Já já a gente se fala então. E olha, a Gabriele dos Santos Nascimento de Formosa é que está chegando aí para chamar o intervalo para a gente. Vai lá. Meu nome é Gabriele e o Jornal Aranguera volta já.